I have to present. Professor, nos ouve? Estou Luiz, escutando. pode falar em português. Tá bom. Bom dia a todos. Você nos ouve? Estou escutando bem. Pode começar em português. Bom dia a todos. Eu queria apresentar a professora Amilcar Tanuri e professor Orlando Ferreira, dois professores aqui da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estão trabalhando no laboratório de virologia molecular, responsáveis pelos testes de detecção do coronavírus para um grande grupo de estudantes e profissionais aqui do Rio de Janeiro. A expertise desses professores permitiu que fosse alcançada a testagem para um grande número de pessoas, contribuindo para o diagnóstico e tratamento dessas pessoas aqui no Rio de Janeiro. Além disso, a expertise na parte de sorologia pela equipe, principalmente pelo Dr. Orlando Ferreira, na definição de sensibilidade e especificidade desses testes. Obrigado pela apresentação, Tito. Eu tomo a palavra agora para explicar mais ou menos o racional das duas palestras que nós vamos dar. A primeira palestra vai ser dada por mim, Amilcar Tanuri, e vai falar basicamente sobre a biologia e a virologia do SARS-CoV-2, para a gente entender a COVID-19. E no final da minha palestra, eu vou apresentar uma apresentação feita pela doutora Rosana Pilling, da London School of Hygiene, em Londres, sobre a utilização de testes sorológicos, uma palestra genérica. E depois o professor Orlando entra para falar especificamente do trabalho nosso do Laboratório de Virologia Molecular, tentando entender a resposta imune dos seres humanos contra o SARS-CoV-2. E o que a gente aprendeu nesses 2 meses de trabalho dentro dessa pandemia brasileira. Então, eu poderia começar o meu slide. Deixa eu botar aqui. Todo mundo está vendo o slide? Tito? Sim. Sim, vemos. Bom dia a todos. É uma grande honra poder participar desse webinar patrocinado e organizado pela Global Health Center e The International Diagnostic Center e também da London School of Hygiene and Tropical Medicine, juntamente com a gente aqui da UFRJ e da UERJ. Esse webinar a gente idealizou, como eu falei anteriormente, com 2 palestras. Eu vou começar a minha palestra falando, obviamente, onde tudo começou, né? Esse é o mercado de peixe lá de Wuhan. A teoria que o vírus tenha saído desse mercado, não sabemos através... A gente já sabe que não é através de animais, na verdade, alguém infectado chegou a esse mercado ou para comercializar os animais, etc. E aí foi o epicentro da epidemia ou da pandemia. Em Wuhan, os números de casos subiram muito rapidamente e a maioria dos casos, no início, ficou constrito em volta desse mercado de peixe. Então, ele acabou ficando muito famoso. O que a gente sabe hoje, primeiro, a gente não sabe se o vírus começou em Wuhan. Possivelmente, esse vírus devia estar no interior do país e já disseminando entre seres humanos, etc. Nos primeiros brotes de zoonose, não sei se teve algum animal antes do morcego para passar para os seres humanos. Isso tudo são perguntas que a gente vai ter que responder muito mais lá para frente. Mas a verdade é que a epidemia começou em torno desse mercado de peixe. Aqui, para a gente lembrar, aqui estão os diversos tipos de SARS-CoV derivados de morcego e também tem os do rato, que pega outros animais domésticos. Você tem aqui o SARS-CoV-1, né?
que a gente tem em evidências que foi transmitido através de certos animais, o SARS-CoV-2, o MERS, que foi através do dromedário, e o SARS-CoV-2, que a gente imagina que seja o pangolim, mas não tem ainda a prova definitiva. Bom, dando um zoom no nosso inimigo, está aí o esquema à esquerda do coronavírus nosso e à direita a microscopia eletrônica com fase de coloração que você vê dentro do core do vírus, a presença do material genético disperso. E aqui a coroa dele, com as proteínas de espícula, que são a marca, né, desses vírus. Isso aqui é a infecção do vírus. Aqui é uma célula vero normal e uma célula vero infectada, microscopia eletrônica mostrando as partículas virais sendo produzidas no rendículo endoplasmático, umas vesículas, e aqui o brotamento do vírus para fora da célula. Isso aqui é uma placa de um vírus isolado no laboratório, aqui do fundão, em células vero. Vocês podem ver o tapete de célula e o vírus que destrói a camada de célula, e cada ponto desse é um vírus ativo que pode infectar uma quantidade de células, e isso é interessante para a titulação. Aqui é um ensaio de neutralização, onde o soro em altas concentrações neutraliza o vírus, sem soro não neutraliza o vírus, e depois, quando você vai diluindo o soro, você volta a ter partículas virais, mostrando a sua capacidade neutralizante. Bom, é muito difícil falar em geral sobre o que está acontecendo nessa epidemia, porque no dia que eu fiz a pesquisa aqui, foi no início de maio, já tinham 8.657 artigos no PubMed sobre Covid-19. Hoje já deve ter passado de 10 mil. E é muito difícil de você acompanhar essa informação toda. Eu diria que é uma epidemia de informação. Isso é bom e é ruim, porque também tem informação baseada em evidências muito fracas que permeiam a comunidade científica, a mídia, e a mídia ressalta. Nunca tivemos uma epidemia, uma pandemia, né? Toda cravada de informação. Isso aqui é o genoma dos nossos vírus, né? De uma maneira geral, eles são muito constantes. Eles têm sempre uma ORF grande, a ORF 1A e B, que aqui ela é expressa através de um read-through, de um stop codon. Então, você tem muito mais ORF1 do que ORF1A do que ORF1B. Depois, esses genes aqui do lado direito, do 3' do genoma, são codificados a partir de RNAs subgenômicos. Então, primeiro o vírus, deixa eu ver se tem aqui o ciclo, o vírus entra, ele é traduzido, a primeira proteína a ser traduzida é essa ORF1A e 1B, e existe a produção da replicase. A replicase sintetiza a fita negativa e, a partir da negativa, a transcrição de pequenos RNAs que dão origem aos outros genes aqui colocados, a proteína da espícula, do envelope, da membrana e outros genes auxiliares na replicação do vírus. Depois, essas partículas são montadas, são traduzidos, aqui os RNAs são traduzidos, as partículas montadas no retículo, e isso vai subindo e saindo pela célula por exocitose, e no final a célula acaba morrendo por ativação de apoptose, e você tem o dano celular. Aqui é como o vírus entra na célula. Todo mundo já ouviu falar da proteína ACE2, do receptor de angiotensina. Isso aqui é uma protease celular que, uma vez que a espícula encoste aqui no ACE, a protease cliva a região S1 e S2, e isso é o trigger, o disparo da fusão de membranas e a entrada do RNA na célula. Aqui é um zoom mostrando a região imunodominante e de binding da proteína S junto com a ACE. Aí você vê a interação fina entre o receptor ACE2 e a proteína S.
e você tem depois dessa interação, abre aqui o espaço para clivagem, e a protease cliva, e aí há a fusão de membranas. Então, as fechaduras de entrada do vírus, você tem aqui a protease, que é uma serina protease humana, e o ACE2. É muito interessante essas duas moléculas, que talvez inibidores contra essa protease possam amenizar a infecção do vírus. E a interação também da ACE com a proteína S. São alvos. Em termos filogenéticos, para dirimir essas confusões todas que o vírus foi feito em laboratório, você vê aqui que o SARS-CoV-2 ele é um vírus completamente novo, né? Então, você vê aqui o aparecimento dele aqui, e ele é filogeneticamente distinto, o SARS-1 do SARS-2, com uma distância filogenética muito confortável, e aqui o MERS também bem diferente. Embora vejam que tanto o SARS-CoV-1 e 2 e o MERS, eles pertencem ao ramo dos coronavírus de morcego, né? Então, mostrando a origem deles, né? Mostrando que o morcego possivelmente é o animal hospedeiro dessas variantes todas que possam ter uma progressão zoonótica. E nós não sabemos se outras teriam. Bom, a situação epidemiológica no mundo, aqui em 13 de maio, nós tínhamos 4.100.000 reportados, esse número é muito maior, porque isso tudo é subnotificado, porque a maioria desses diagnósticos são baseados em PCR e só de pacientes sintomáticos. Os assintomáticos são muito maiores. Então, tínhamos 285.000 mortes e 85.000 casos por dia novos. Aqui a curva brasileira, começando de 26 de fevereiro, e os casos reportados. Isso aqui é uma curva média do país inteiro. Obviamente, o país é um continente, tem diferentes estágios epidêmicos em diferentes cidades. Eu diria que Manaus e Ceará estão no estágio epidêmico muito alto, São Paulo também, Rio, e diferente por exemplo, de Porto Alegre, que está começando ainda a inclinação da curva de casos. Enfim, aqui são as mortes, infelizmente, a quantidade muito grande de mortes relacionadas que ainda podem estar subestimadas até ontem, né? 13.266. Toda a nossa estratégia de controle, porque nós não temos vacina nem medicamentos eficazes, provados, e que a gente possa distribuir e dar a larga escala, é basicamente o isolamento social. A ideia do isolamento social de vez de termos uma curva de incidência muito rápida e alta e lotar os hospitais, nós ficaríamos com uma curva mais baixa, que eles chamam de achatamento da curva, e o hospital poderia atender esse número de pacientes que chegam. O Brasil adotou muito precocemente isolamento social, embora não saibamos se a gente ficou numa curva assim ou assim, talvez no meio do caminho, de sorte que alguns estados já têm problemas seríssimos de leitos hospitalares, etc. Eu penso que daqui a 3 semanas, essas 3 semanas vindouras vão ser duras para o país em relação ao número de casos. Rio, São Paulo, Manaus e Ceará está no auge da transmissão, alguns outros estados do Nordeste, e isso vai refletir no número de pessoas indo para o hospital. Bom, o grande medo de todo mundo é que essa primeira onda de epidemia que aconteceu no mundo inteiro, da pandemia, quando for relaxada, apareça uma segunda onda de ressurgência, porque a razão é muito simples. Pelo que a gente tem visto nos países da Europa, essa primeira onda passou e deixou muitas pessoas suscetíveis, ou seja, sem produção de anticorpos neutralizantes. Então, essas pessoas podem ser o substrato para ressurgimento de próximas ondas.
Então, a vigilância, quando acabar essa onda pandêmica, a gente vai ter que ter uma vigilância e uma conduta muito importante social para continuar ter os cuidados para que não haja o retorno do vírus. Acho que as atividades econômicas vão ser retomadas paulatinamente, mas com cuidado. Bom, isso aqui é o espectro clínico da doença. Você tem uma grande quantidade de pessoas, graças a Deus, que fica só nessa fase inicial e é resolvida a infecção. Então, são sintomas tosse seca, diarreia, dor de cabeça e não vão para o agravamento, porque quando eles começam a agravar, eles têm que estar internados ou numa enfermaria ou na CTI. Então, a maioria das pessoas se resolve nessa fase, poucas vão para essa fase e menos ainda aqui no CTI. Porém, a quantidade de leitos em nosso país faz com que essa pouca quantidade seja extremamente deletéria para o sistema de saúde. Depois a gente pode discutir. Bom, como prevenir o coronavírus? A distanciamento social, importante, por isso ficar em casa. E quando você souber que alguém é infectado, tem que ter uma distância de mais de 2 metros, aqui está falando 1 metro. Não espirrar, sem a cobertura da mão, usar luva luva e máscara quando você estiver trabalhando em regiões que você sabe que está contaminada. A máscara é super importante, utilizada em todos os locais, eu aconselho, e lavar a mão e ficar em casa. Então, todas essas atividades essas precauções são muito importantes do ponto de vista individual e do coletivo. Por que coletivo? Porque se eu fico em casa, eu protejo não só eu mesmo, mas outras pessoas de grupos de risco da doença, que nós sabemos que são velhos, doenças como comorbidades, diabetes, doença cardíaca e outras que a gente vai ainda descobrir, protegê-los de não serem infectados e terem uma evolução de doença muito mais grave. Isso aqui mostra quando você espirra, a distância que as gotículas vão se disseminando. Na verdade, essas gotículas são os vetores de transmissão do vírus. Ela pode se depositar nas superfícies e você contaminar a sua mão, levar ao rosto. Isso é uma coisa das mais importantes, não levar a mão ao rosto. Isso é uma educação, né, das mãos, né, que a gente tem que aprender daqui para frente. E a outra é utilizar máscara, porque se eu utilizo a máscara, essa quantidade de gotículas fica retida na máscara, a maioria delas, e diminui a carga de vírus no meio ambiente. Acho que foi feito um trabalho bem interessante lá em Minas, mostrando que até nas praças, nos bancos da praça, você consegue isolar o vírus. A gente não sabe se ele é infeccioso, mas o vírus está ali, né? É muito importante o cuidado. Bom, isso aqui é mostrar só uma reportagem na Gazeta de Notícias aqui, de 1918, da grande epidemia da gripe espanhola. E aqui está os dizeres: as providências do governo de muito pouco valeram até agora, continuamos entregues à divina providência. Foi um dos maiores desastres que a gente teve no mundo. Esse é o segundo, 100 anos depois. Aqui estão as curvas de incidência em Nova York, Londres e Paris. Você vê que teve uma primeira onda muito baixa, depois a segunda onda foi muito maior e a terceira onda também em certos locais. Depois o vírus desapareceu e voltou. Eu queria agradecer, eu vou continuar minha palestra, ao nosso grupo do Bloco N, do Laboratório de Campanha da UFRJ, que juntou 64 pessoas, que nem o Tito falou, que o Luiz falou, Luiz Cristóvão. Desculpe, você é mais conhecido como Tito do que Luiz Cristóvão. Então, o Luiz Cristóvão falou que aqui no UFRJ a gente fez um grupo muito grande de trabalho. Aqui está o nome de todo mundo, para não esquecer. E agora, rapidamente, eu vou passar a apresentação, vou mudar meu chapéu, agora eu estou no chapéu da Rosana Pilling, para falar sobre a palestra que ela proferiu, uma palestra de altíssimo nível,
falando sobre os desafios do diagnóstico do COVID na resposta à pandemia, o uso de testes sorológicos. Bom, o Orlando vai falar com mais propriedade e detalhamento, mas isso aqui são as curvas, a infecção viral e a dinâmica de resposta imune, que nós conhecemos para vários vírus, várias doenças. Então, os vírus RNA, eles começam a aparecer alguns dias depois da exposição. A gente não sabe ao certo no COVID-19, pode ser até 6 dias. Então, quando a pessoa aparece com sintoma, ela já foi infectada há muito tempo atrás. E começa aqui a curva de RNA, de antígeno, que também pode ser dosado por testes rápidos. Esse aqui é pelo PCR, esse é por testes rápidos antigênicos, que a gente ainda não tem em grande quantidade aqui no Brasil. Depois de 7 dias até 14, começa a subida de IgM, e depois, quase simultaneamente, a de IgG, e a gente não sabe quanto tempo essa IgG perdura e quando que essa IgG matura para formar os anticorpos neutralizantes. Bom, o que sabemos sobre a sensibilidade do teste de PCR, né? Ele é um teste muito importante porque ele detecta o vírus a partir de 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, até permanece detectável de 25 a 50 dias, dependendo da gravidade do caso. Ou seja, se você vai para uma CTI, muito provavelmente você ainda está com vírus, se não na fossa nasal, dentro do seu pulmão. O nível de RNA atinge pico no 5º dia, após o início do sintoma, e diminui lentamente conforme vai aparecendo os anticorpos. E a depuração de RNA nem sempre está correlacionada com o aumento de níveis de anticorpos. O Orlando vai comentar isso, nós vimos aqui no nosso coorte, pessoas com IgG e ainda com RNA, com vírus na fossa nasal. Um estudo mostrou que o vírus, o RNA viral, é detectável de 5 a 7 dias após o início dos sintomas, mas o teste de RNA permanece positivo por 1 a 2 semanas, até mais. Na verdade, esses aí são dados muito preliminares, a gente viu que essa faixa aqui é muito mais larga. Bom, o que sabemos da resposta imune, né? A maturação leva 40 dias, a soroconversão ocorre nas primeiras 3 semanas, tempo médio de soroconversão calculado de IgM 11 dias, da IgG 14 dias. Então, não adianta fazer o teste rápido muito cedo, junto com os sintomas, logo no início dos sintomas. Ele vai acusar negativo. Quando você está perto do início dos sintomas, o teste a ser feito é o molecular. Aqui estão as curvas de subida do anticorpo geral. Aqui é IgM e daqui IgG. Só mostrando o tempo. O Orlando vai falar um pouco sobre isso nas avaliações dele. O que sabemos de neutralizantes? Nós sabemos que o anticorpo neutralizante pode demorar mais tempo ainda de aparecer na corrente sanguínea dos indivíduos. Esse estudo aqui, que foi feito na China, 2 estudos mostraram que eles podem demorar mais ou menos, para atingir a maioria dos indivíduos, mais de 20 dias para ter algum título neutralizante. Na França foi feito um outro trabalho mostrando que ele vai demorar, em média, 28 dias para o aparecimento de títulos relevantes. Aqui é um outro estudo feito pelo Zhang, que foi submetido, a curva de carga viral e anticorpos de pacientes hospitalizados. Você veja que a carga viral vem descendo ao longo do tempo, e os anticorpos eles vão aparecendo dependendo do antígeno que você usa. O da nucleoproteína ele é muito sensível, mas menos específico para neutralização. Esse anticorpo contra a região imunodominante da proteína S parece ser o mais sensível para ser correlacionado com neutralização. Bom, aqui é um resumo geral. Quando você combina RNA e sorologia, você pode aumentar a sensibilidade de diagnóstico, né?
de 1 a 7 dias, o RNA vai te dar 66% e o anticorpo total, 38%. Mas quando você combina os dois, você aumenta sua faixa de detecção. Quando passa de 8 a 14 dias, o jogo vai para o lado do anticorpo. O PCR diminui a sensibilidade e o anticorpo aumenta sensivelmente. Quando passa de 15 dias, é virtualmente 100%. Então, isso é uma boa mensagem para a gente saber aonde usar a sorologia. Óbvio que, sabendo as limitações, a sorologia pode ser utilizada de uma maneira muito eficiente. Embora a OMS, na recomendação dela, fale que, no presente, ela não recomenda os point of care, os testes rápidos, só na parte de pesquisa. Mas ele não pode ser utilizado, né, para decisões clínicas. Então, isso aí eu acho que já evoluiu. E a gente tem que pensar que nem todo mundo vai ter acesso ao RNA, ao PCR, o teste de RNA-PCR. Então, a gente tem que ter em mente que, devido ao alto custo e à acessibilidade dos testes de PCR, nós temos que imaginar uma estratégia para usar antígenos e sorologia. Então, a gente tem que estar em mente que, possivelmente, um teste de antígeno com uma sensibilidade razoável vai ter um impacto maior do que o PCR, porque a gente vai poder usá-lo. E a sorologia, se usada de maneira específica, também. Vamos lá? Quais possíveis utilizações dos testes rápidos sorológicos? A gente pode utilizar na triagem rápida de casos suspeitos na comunidade, como fez o pessoal na Ásia, testar contatos de casos confirmados, análise de situação e vigilância, alta hospitalar para pacientes com Covid, passaporte de imunidade. Vamos discutir todas essas variantes. No Peru, foi utilizado, eles tinham acesso a muitos testes rápidos, eles conseguiram comprar. Então, eles faziam uma testagem mais maciça em pessoas com sintoma e leves, e botavam eles em quarentena quando positivo para IgM e IgG, e também testavam os contactantes de casa e outros contactantes dessa pessoa positiva. E aí, o que necessitavam de cuidados intensivos eram encaminhados para o hospital, e aqueles que estavam negativos aqui coletavam o swab para fazer o teste molecular, porque aí você aumenta a sensibilidade do seu teste. Então, você está usando um teste fácil para triar quem se já pode diagnosticar para entrar num teste mais complexo. Essa estratégia tem que ser avaliada, mas eu acho que é bem interessante. Testar os contatos, isso é super importante. Em Singapura, quando uma pessoa tinha sintoma de Covid, dava o PCR positivo, eles faziam contactantes todos com sorologia e os negativos faziam PCR. Então, eles queriam isolar todos aqueles indivíduos que estavam com potencial condição de estar contaminado e contaminados para diminuir a dispersão do vírus, já que é importante a quarentena de pessoas infectadas para diminuir a dispersão viral, que tem uma condição de dispersão muito alta, tem um R0 que já calcularam de 6 a 2,5, dependendo da situação da epidemia. Quando ela está subindo na curva, ela é muito alta, então você tem que isolar esses pacientes para ter um sucesso no controle da doença. Então, análise de situação de vigilância, eu sou muito favorável a isso. Tudo bem que você pode medir a extensão da pandemia no estado, na região, na cidade, a distribuição geográfica e identificar pontos de acesso para controle, determinar a taxa de ataque à população de risco, monitorar tendência ao longo do tempo. Esse resultado pode ser usado para informar medidas de saúde pública. Atualmente, nós estamos usando muito pouco desse artifício pela falta de teste rápido também no comércio. A Universidade Federal de Pelotas está montando um estudo nacional
parece que eles vão vir para o Rio de Janeiro com 10 mil testes, com um desenho de análise populacional, com 10 mil amostras, feitos também pelo IBOP, e vão executar os testes rápidos. Isso vai dar uma gama de resultados interessantes para saber, na cidade, aonde a epidemia circulou, né? A pandemia, o vírus circulou de uma maneira mais intensa e deixou pessoas infectadas. Então, na verdade, o teste rápido pode te dar uma ideia da prevalência. E, se você fizer isso em vários tempos, você pode calcular a incidência também. Tudo bem que você tem que levar em consideração que a sensibilidade é menor que o teste de PCR, mas, corrigindo isso, você pode ter um dado muito interessante. Bom, alta hospitalar de pacientes com Covid-19. Isso é uma polêmica muito grande no Brasil também. O critério ideal para alta hospitalar são 2 testes moleculares negativos por vários dias ou 2 dias consecutivos. Os leitos hospitalares geralmente são escassos e os testes moleculares podem ser limitados ou indisponíveis para o profissional de saúde, e também para os pacientes, né? Então, esse critério de alta serve também para os profissionais de saúde que estão em quarentena. Alguns pacientes permanecem com RNA positivo, apesar de níveis crescentes de anticorpos. Alguns pacientes permanecem com RNA positivo, mesmo quando a replicação do vírus parou. Mas foi em um pequeno estudo da incerteza sobre testes imunológicos eliminar pacientes imunológicos podem eliminar os vírus infecciosos. Enfim, nós sabemos que o Orlando pode falar na apresentação do estudo que a gente fez de pacientes com 14 dias pós-sintomas, que nós vimos uma quantidade desses pacientes de 14 dias, às vezes assintomáticos, ainda com vírus na fossa nasal. E a gente está fazendo um trabalho para ver se esses vírus são infecciosos ou não. O passaporte de imunidade já é uma coisa mais assim ambiciosa, e a ideia de você testar uma população de profissionais de certas atividades e na população em geral, e considerar a pessoa que tiver IgG vão estar imunes completamente ao vírus. A gente não sabe isso ainda, porque nós já vimos pessoas que têm banda de IgG em testes rápidos não tendo anticorpos neutralizantes. Eu diria, na nossa experiência, 30% tem, 70% não. Mas esses dados podem modificar ao longo da epidemia. Nesse momento que nós não temos um acompanhamento muito grande dessas pessoas com IgG positivo, não é relacionado diretamente com neutralização. A imunidade protetora não é bem compreendida, então é difícil você falar de um passaporte de imunidade, e isso tem que ser avaliado ao longo do tempo. Resumindo, a gente tem que ter a utilização do PCR e para acompanhar os incidentes, botá-los em isolamento para reduzir a curva de mortalidade. E também tentar medir o anticorpo dessas pessoas que foram testadas por PCR e também ter um acompanhamento muito importante para tentar bloquear a infecção. Eu estou dizendo isso aqui é meio um mundo ideal. O problema nosso está nos países de baixos recursos, e hoje não existe mais países de baixo recurso. O Brasil não é um país de baixo recurso, mas está com dificuldade de conseguir esses testes em grande quantidade. De sorte que a quantidade de PCR que nós fazemos por dia ainda está muito aquém da necessidade. Então, essa situação de falta de teste é crucial para o controle da doença. Vocês imaginem que pode acontecer na África, em países mais pobres, em relação a isso. Bom, resumindo a apresentação da doutora Rosana, essas atribuições do teste sorológico são interessantes e acho que já estão comprovadas para usarem, né? Triagem rápida de caso suspeito na comunidade, teste
testar contatos de casos confirmados e análise da situação de vigilância. Não é recomendado para auto-hospitalar do COVID e o tal passaporte de imunidade para os profissionais de saúde voltarem ao trabalho. Essa questão é muito relevante, a gente ainda vai ter que abordar, e eu acho que, nesse caso, para a volta dos profissionais de saúde, o PCR tem uma relevância, mas também não só a sorologia e PCR, como esses profissionais de saúde vão voltar aos seus postos de trabalho. Eles têm que ser super controlados e também não serem expostos, não trabalhar em áreas críticas do hospital, onde possam infectar pacientes muito suscetíveis de grupo de risco. Então, isso tem que ser muito bem controlado dentro do hospital. Bom, queria agradecer aqui a Rosana e todos os componentes desse grupo de apoio a esses estudos e discussões sobre o uso de teste rápido. Muito obrigado e terminei aqui minha apresentação. Obrigado, professor Amilcar. Eu esqueci de citar, professor Amilcar é professor titular da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Ciências, e nos dá muito orgulho aqui no Rio de Janeiro, parecerista, cronista do jornal, mandando crônicas sobre essa situação pandêmica aqui no Rio de Janeiro e orientando toda a população. Agora a gente passa, então, a escutar o professor Orlando Ferreira sobre a parte sorológica. Orlando, você está sem som. Desculpe, eu estou tentando... ok. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ok, eu não tô conseguindo ver. Desculpe, mas eu não estou conseguindo ver a minha apresentação na tela. Orlando, põe no módulo de apresentação a apresentação. Não, eu já estou aqui, mas eu não estou conseguindo entrar, entendeu? A gente já está enxergando aqui. Mas eu não estou. Essa aqui é a questão. Espera aí. Agora. Vocês já estão vendo aí? Foi. Bom, desculpe. Foi. Ok, desculpe. Vamos iniciar, então. Eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da Covid-19, mas, na verdade, muito dessa apresentação é para mostrar a iniciativa da UFRJ, né, que teve durante essa pandemia. Então, o mote dessa apresentação seria como o laboratório pode contribuir para o achatamento da curva, né? O isolamento social, na verdade, já é uma forma que a epidemiologia traçou há muito tempo, uma forma clássica de conter uma epidemia, né? Mas, na verdade, essa epidemia, o isolamento social, na verdade, atinge a população toda, porque, classicamente, o isolamento social depende da identificação de caso, e esse caso, então, essa pessoa que tem a doença, ela é isolada,
e todos os contactantes dessa pessoa elas são testadas para saber se eles também adquiriram a doença, né? No caso da Covid, o que aconteceu foi que a necessidade que ninguém sabia como identificar os indivíduos, e a transmissão do SARS-CoV-2 ele é muito rápida, né? Esse vírus tem uma capacidade de, por isso que ele está causando essa pandemia, ele tem uma capacidade de transmissão muito rápida. Então, na verdade, o laboratório contribui na identificação de casos, né, e no isolamento. Isso pode ser feito tanto através do PCR como através da sorologia. E isso nós vamos ver aqui a contribuição de cada um nesse processo. Tá? Então, falando um pouco sobre a iniciativa da UFRJ no enfrentamento da Covid, o que houve foi, logo no início da epidemia, houve, por decisão da reitora da universidade, a doutora Denise Pires, ela decidiu que haveria, então, que seria criado um centro de triagem de Covid, que é coordenado pela doutora Terezinha Castanheira, que é chefe do Departamento de Doenças Infecciosas aqui da universidade, e foi designado um local fora da unidade de saúde. Na verdade, é um pavilhão de sala de aulas, que é chamado de Bloco N, né? Como as aulas tinham sido suspensas, a doutora Terezinha e a sua equipe invadiram essas salas de aula e criaram esse espaço, então, para fazer a coleta. Esse espaço é ventilado, é amplo e ventilado, que tem por objetivo diminuir o risco de transmissão para todos aqueles pacientes, né, que estão chegando, aqui todos os indivíduos, na verdade ainda não são pacientes, né, que estão chegando para fazer o teste, né. Uma outra iniciativa foi designar o laboratório de virologia molecular para fazer o diagnóstico molecular e também participar do diagnóstico sorológico, né? Esse laboratório de virologia molecular é coordenado pelo professor Amilcar Tanuri, que me precedeu, né? E além de amostras, a gente recebia não só amostras do Bloco N, como esse centro de triagem ficou mais conhecido internamente como Bloco N do que como um centro de triagem de Covid, né? O laboratório, então, recebia amostras do Bloco N, mas também apoiou o diagnóstico de várias unidades de saúde municipais, recebendo essas amostras que a gente chamava de amostras externas, né, para fazer o diagnóstico molecular. Isso porque o sistema todo colapsou no Rio de Janeiro, não havia diagnóstico suficiente, então nós resolvemos absorver e ajudar essas instituições irmãs, né, no sentido de fazer o diagnóstico dos pacientes. Houve também no Instituto de Biologia uma colaboração ampla e maciça de todo o corpo docente de 100 institutos, né? E o terceiro tripé dessa iniciativa foi a participação fundamental de voluntários nos dois locais, tanto da coleta quanto no laboratório de diagnóstico. Bem, qual é o protocolo dessa iniciativa? Na verdade, atrelado a essa iniciativa de diagnóstico, há também um projeto de pesquisa, né? Porque essa doença, vamos lembrar, ela não tem 6 meses de existência, né? Essa epidemia não tem 6 meses de existência. E todo mundo que está falando sobre a Covid, na verdade, está falando de experiência de meses, de alguns meses anteriores. Então, o que nós decidimos foi de atrelar esse diagnóstico um projeto de pesquisa que permitisse também a universidade gerar conhecimento. Porque eu gostaria de lembrar que a universidade não é só o local onde a gente ensina, na verdade é o local que a gente gera conhecimento também, né? Aliás, gosto sempre de citar uma frase do professor Carlos Chagas Filho, que ele dizia que na universidade se ensina porque se pesquisa. Então, com isso em mente, né, nós aproveitamos essas instalações todas para também criar um projeto de pesquisa e entender melhor a dinâmica e os métodos em que a gente poderia contribuir melhor no esclarecimento da epidemia. Então, tudo começa no Bloco N com no que a gente chamou de recepção e apresentação do TCLE. Na verdade, hoje em dia não é mais assim, a gente tem um local fora das salas de aulas, um local bem amplo, onde a gente distribui uma série de cadeiras
E a doutora Terezinha, então, explica qual é o projeto e explica também, além do que é o projeto, explica todas as etapas que o indivíduo está vindo até ser atendido. Cada uma dessas áreas, na verdade, é feita dentro de uma sala de aula, exceto a recepção. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem é onde as pessoas, depois de assinarem ou não o termo de consentimento livre e esclarecido, né, elas então passam a ser atendidas nas várias etapas seguintes, tá certo? E todas essas cadeiras têm mais ou menos 1 metro, ou mais de 1 metro de distância entre outras, e todas as pessoas que chegam e que não estão utilizando máscara são oferecidas máscaras para que ela use durante todo o processo de atendimento. Então, a etapa seguinte é uma entrevista numa sala, numa sala em que o entrevistador e o indivíduo ficam distanciados também. É aplicado um questionário. O questionário utiliza o próprio celular para registrar as respostas ou um computador. Tá? Então, essa é a sala. A gente faz 2 entrevistas, às vezes 3 ou 4 simultâneas, mas a gente está dividindo isso também em outras salas. Então, são 2 salas atualmente para fazer essa aplicação do questionário. Depois, aqueles indivíduos que assinaram o TCLE e que querem participar da pesquisa, eles passam para a coleta de sangue. É necessário dizer que, se o indivíduo não aceitar participar da pesquisa, ou seja, ele não assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, ele não vai prejudicar o diagnóstico dele, que é através da coleta do suave. Né? Ele não vai colher sangue, mas ele vai passar adiante, ele pula essa etapa, eu não tenho fotografia aqui da sala de coleta de sangue, e ele então passa a fazer a coleta do suave. Aqui vocês veem a dinâmica do suave, são 2 indivíduos que são atendidos ao mesmo tempo, eles são esclarecidos do como é que vai ser o procedimento. Né? Isso aqui é uma outra fotografia, onde o suave está sendo introduzido na cavidade nasal. Né? Esse suave permanece um tempo na cavidade nasal do indivíduo. É feito a coleta nas 2 cavidades, cada um com suave diferente. E, então, esse material é acondicionado no gelo até ser transportado para o laboratório, né, onde as amostras são recepcionadas, registradas eletronicamente no outro sistema. Após esse registro, as amostras são encaminhadas a uma equipe, são várias equipes de extração de RNA, que precede a realização do PCR. Né? Ao final da realização do PCR, isso já no final do dia, lá para as 6, 7 horas da noite, aí entra uma equipe de análise de resultados, esses resultados são analisados e enviados para uma outra grupo de pessoas que fazem, então, a emissão do laudo. Isso tudo acontece em 48 horas, mas a nossa experiência é que a maioria está saindo em 24 horas de resultado. Excepcionalmente, isso vai a 72 horas, quando é necessário, porventura, de repetir um determinado exame. Né? Qual é o número de pessoas que estão envolvidas em todas essas etapas aqui? Nós estamos praticamente com ao redor de 80 pessoas, talvez até um pouco mais, porque existe um rodízio. Né? Evidentemente que essas pessoas não estão todas todo dia aqui presente, mas há um rodízio, porque todos, não esqueçam, tem muitos voluntários aqui que não podem fornecer todos os dias da semana de voluntariado. Então, existe um grande número de pessoas envolvidas nessa atividade que foram sendo treinadas na medida que o carro estava andando, né, como se diz no popular. Bom, o que esse bloco N tem? Até o dia 30 de abril, nós tínhamos o laboratório de virologia molecular tinha recebido 6.000 e praticamente 500 amostras. Tá? O dado de ontem, né, atualizado para ontem, é que nós passamos já de 9.000 amostras para fazer diagnóstico. Tá? Isso tudo em 2 meses de atividade. Então, vocês vejam aqui que isso aqui é o cumulativo de PCR positivo e isso aqui é o número de PCR positivo diário. Né? Isso tudo de amostras do bloco N e amostras externas. E aqui o número de amostras recebidas por dia, vocês podem ver que houve um período em que nós recebemos até 500 amostras para fazer o teste de PCR em um único dia. Esse número que vocês estão vendo aqui que diminuiu, porque paulatinamente foi negociado com o Estado e município, a gente parou de receber essas amostras do Estado e do município, né?
tanto externas quanto do Bloco N, porque as unidades do Estado e do município voltaram a ser capazes de fazer a coleta e fazer o diagnóstico por PCR. Bom, e aqui a gente falando só das pessoas que vêm fazer o atendimento, né? Isso aqui está registrando o total de PCR positivos por dia e a curva vermelha o total acumulado. Vocês vejam que nós chegamos a um total de 3.500 no total acumulado de PCR positivos, né? E, na verdade, por dia, nós chegamos a ter até 160 pessoas tendo PCR positivo. E aqui, essa curva da direita, o que ela mostra é o número de PCRs positivos por dia de coleta. Vocês vejam que, no dia 16 de abril, quando a gente começou essa atividade no Bloco N, a gente não tinha nenhum caso positivo. E vocês vejam a curva de crescimento e chegou até um momento em que 70% das pessoas que compareceram para fazer diagnóstico tinham o seu teste positivo, né? E aqui embaixo, esse gráfico menor só mostra o número de pessoas que vinham por dia. Nós chegamos a atender 250, mas esse número já foi maior nos dias seguintes. Bom, quais são os testes? Acho que o Amilcar já falou, os testes que a gente pode fazer diagnóstico de SARS são os testes moleculares e a detecção de anticorpo. O teste molecular define a infecção pelo SARS-CoV-2, ou seja, o indivíduo torna-se indivíduo com a COVID, né? COVID-19, que é a doença. E o que significa esse teste, né? Qual é a consequência desse teste positivo? Ele informa ao indivíduo do seu status infeccioso, ele confirma a infecção, portanto, ele pode ficar atento aos sintomas, desculpe, há um erro aqui de grafia, ele pode ficar atento à progressão dos sintomas, né? E se o sintoma dele deteriorar e ele entrar em dificuldade respiratória, ele então vai procurar um atendimento hospitalar, né? E, mais importante, ele inicia as medidas, ou tão importante, né, quanto ficar atento aos seus próprios sintomas, é iniciar as medidas para impedir a transmissão do vírus, né? Ou seja, de espalhar o vírus. Já os testes de anticorpos, ele define uma infecção pregressa pelo SARS-CoV. Por quê? Porque, como a Amilcar citou, e nós vamos ver mais à frente, os anticorpos potencialmente protetores, né, o aparecimento desses anticorpos, qualquer anticorpo, só vai acontecer muito tempo depois do início dos sintomas, né? Então, a detecção desse anticorpo informa sobre a suscetibilidade do indivíduo, se o teste é negativo. Se eventualmente esse teste é negativo, ele informa que o indivíduo continua suscetível a estar infectado, né? E facilita a identificação de contato, porque mesmo que o indivíduo já tenha um teste positivo, ele já tenha recuperado os sintomas e já esteja saudável, né, para a atividade laboral, ele vai permitir que as pessoas que tiveram identificar as pessoas que tiveram contato com ele durante o período que ele estava doente e favorecendo o isolamento dessas pessoas. Bom, aqui nós passamos para um outro ponto, que é o seguinte: todos os indivíduos que, desde o início da nossa atividade, que tinham PCR positivo, eles foram convidados, já que eles aceitaram participar do projeto, eles foram convidados a retornar para fazer um novo PCR, para a gente saber se eles já estavam negativos e também para fazer uma coleta de sangue, né? Então, os números que vocês estão vendo nessa tabela, né, nós temos um total aqui registrado de 648 pacientes que geraram mais de 1.500 amostras, né? Mas você tem um grupo de indivíduos que tinham 454, eles voltaram no Bloco N 2 vezes, outros voltaram 3 vezes, tem indivíduos que voltaram 5 vezes, e até 6 vezes. Evidentemente que esse número de pessoas vai caindo, porque também você doar 6 vezes em 2 meses, a gente não está limitado pelo tempo. Então, os resultados que nós temos é o seguinte: desses indivíduos, do primeiro resultado do PCR desses indivíduos, mais de 95% tinham PCR positivo, né? Um grupo de 2 a 3% tinham resultados que a gente chama de indeterminado, que é um resultado limítrofe entre o teste positivo e negativo, e alguns tinham resultado negativo no primeiro teste, né? Quando a gente foi ver qual era o resultado dele no último teste, a gente claramente via que tinha indivíduos que 30% ainda permaneciam positivo quando eles fizeram o último teste, né? Que eles vieram pela última vez colher o suave e fazer o teste.
e alguns eram indeterminados e uns 50% eram negativos. Quanto tempo depois isso aconteceu? Os indivíduos que faziam o primeiro teste, que eram positivos, e em geral quase todos, uma média de 5 a 7 dias, eles vinham desde o início dos sintomas, tá certo? E quando que foi feito os últimos testes na mediana? Depois de 15 dias, 20 dias e entre 15 e 20 dias para os indivíduos que eram positivos, ou indeterminados ou negativos. Portanto, naquele período que a quarentena define, o indivíduo deveria já estar negativo para voltar à atividade laboral. Mas vocês vejam que muitos deles permanecem positivos depois dessa quarentena. E é isso que nós vamos dar uma olhada com mais detalhe agora. O que nós fizemos aqui foi juntar a data, os dias desde o início do sintoma em grupos, de 1 a 5 dias, de 6 a 10, e aqui contabilizando quantas pessoas tinham realizado o teste de acordo com esse período. E o que nós vamos ver é que essa gráfico em azul aqui, essa curva em azul, ela mostra que os indivíduos, que 95% eram positivos nos primeiros dias, esses indivíduos vão ficando negativos. Essa figura daqui mostra a mesma coisa, à medida que eles vão ficando negativos, vai surgindo os indivíduos negativos e os indeterminados. O ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que depois de 15 dias, nós ainda temos 40% de indivíduos que continuam PCR positivos, tá certo? Esses gráficos aqui embaixo, eles mostram a mesma coisa, só que em vez de agrupar por grupos desde o início dos sintomas, isso aqui é por dia de início do sintoma, o que mostra que realmente depois de 15 dias você ainda tem uma gama de indivíduos, por volta de 40%, que ainda continuam com PCR positivo. A pergunta que é feita é a seguinte: será que esses indivíduos com PCR positivos, eles têm vírus, eles ainda estão secretando vírus na cavidade nasal? Então, isso que a gente gostaria de responder. Na verdade, nós temos um dado preliminar da doutora Luciana Costa, do Instituto de Microbiologia, em que ela conseguiu, em alguns casos, isso ainda está sendo avaliado melhor, mas ela já estudou uma série de pessoas e pelo menos em um indivíduo foi recuperado o vírus, em cultura de vírus in vitro, depois de, se não me engano, entre 20 e 29 dias. Eu não recordo quanto tempo depois do início dos sintomas foi, mas pelo menos um indivíduo a gente conseguiu recuperar o vírus. E em outro grupo de indivíduos, o vírus não foi possível de ser isolado. Então, a gente precisa definir melhor qual é o parâmetro que vai descrever melhor que indivíduo ainda está virêmico, ou seja, secretando vírus na cavidade nasal, e quais aqueles que, apesar do PCR positivo, já não estão mais secretando vírus. Isso é o estudo que a doutora Luciana Costa está realizando, e a gente deve ter resultado em breve. Bom, a questão do retorno para o trabalho, então, envolve esse resultado do PCR. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, desculpe que está em inglês, mas é como o CDC define o retorno ao trabalho de profissionais de saúde. Vocês vejam que ele tem uma estratégia que é baseada simplesmente em sintoma, quer dizer, o indivíduo que ficou 72 horas livre de sintoma, ele passa a ter, e desde que tenha mais de 10 dias desde o início dos sintomas, aquele início do sintoma, ele pode retornar ao trabalho desde que use equipamento de proteção individual. O CDC tem também uma estratégia baseada em teste. Aqueles indivíduos que, quando estavam sintomáticos, fizeram teste, ele repete o teste por 2 dias consecutivos, desde que o primeiro seja negativo, quando ele faz a última vez, o sintoma cessou, ele faz o teste, e o CDC pede que ele repita esse teste com mais de 24 horas e, sendo negativo os 2 testes, ele pode retornar ao trabalho. Existe uma observação aqui que eles colocam, dizendo que o CDC colocava nessa época, que é de que o PCR pode ser positivo depois do término da quarentena, mas que talvez isso não signifique que o indivíduo ainda está secretando o vírus. E isso é o que a gente está tentando estudar, e a doutora Luciana também. Então, o que isso está dizendo aqui é uma coisa importante, porque se de fato o indivíduo, que nesse caso da estratégia baseada em sintoma, ele é liberado
antes daqueles 14 dias, onde possivelmente ele ainda tem uma secreção viral ativa na cavidade nasal, ele pode estar contaminando outros. Ele, evidentemente, no atendimento ao paciente, durante toda a sua atividade de trabalho, ele se protege e protege ao paciente de uma possível transmissão. Acontece que, na hora informal, essas pessoas que trabalham 12 horas, plantão de 12 horas, teve uma hora que ela tem que parar para tomar um café e para se alimentar. Nesse momento, eles vão fazer isso junto com outros colegas e, muitas vezes, tem que tirar a máscara, porque a pessoa, para ingerir uma comida, uma bebida ou comida, tem que tirar a máscara. Eles podem, então, estar tendo uma oportunidade de transmitir para um outro colega. E, além do que, né, a gente sabe disso, né, a gente chega em casa e, no nosso ambiente familiar, muitas vezes a gente praticamente não usa máscara, a não ser que tenha uma pessoa que esteja com a Covid naquela família. Né? Então, isso pode, então, propiciar o espalhamento do vírus na população. Bom, mudando de assunto agora, falando dos testes sorológicos, eu vou ter que apressar, porque já estou com uma hora adiantada, mas eu gostaria de focar, esse é um slide que o professor Amilcar já apresentou, eu gostaria, então, de focar nesses dois últimos itens, que é sobre a alta hospitalar, que, na verdade, eu já falei com relação ao PCR, e sobre o passaporte de imunidade para os profissionais de saúde voltarem ao trabalho. Muito bem, sobre os testes sorológicos, existem, hoje em dia a gente já tem experiência e que os desenvolvedores de testes, eles praticamente utilizam duas proteínas, de todas as proteínas que estão na superfície do vírus e da nucleoproteína, que na verdade ela fica interna dentro do vírus. Né? Então, eles estão a maioria dos testes que a gente está vendo, os testes rápidos, eles estão usando uma nucleoproteína, que é essa proteína que fica em volta do RNA viral, dentro do vírion. Essa proteína ela é utilizada, mas ela, em alguns casos, a gente foi detectado que é uma possível reatividade cruzada com SARS-CoV-1, aquele vírus que causava SARS, né? Mas a gente não tem circulação dele aqui no Brasil, mas lá para os chineses e na Ásia isso é um problema. E a outra proteína que é utilizada é a proteína da espícula, o spike, a proteína S, né? Que ela é raramente utilizada e não nos testes, nos primeiros testes que foram desenvolvidos, eu vou citar porque depois, e ela não apresenta reatividade cruzada, né, se alguma, ao SARS-CoV-1. Então, do ponto de vista de diagnóstico, essa seria a proteína indicada. Além do que, ela é a proteína que é alvo do anticorpo neutralizante, porque nessa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo um beijo virológico, né? Isso aqui é a proteína S, essa proteína que está mais é a que confere o formato de coroa do vírus, né? Daí coronavírus, e aqui é o receptor da célula em que ela está interagindo, tá? Então, se você fizer algum anticorpo que impeça que essa proteína se ligue nesse receptor, você está impedindo que a infecção ocorra. Portanto, você está neutralizando a ação do vírus de infectar a célula, tá? E esses anticorpos, então, ficam conhecidos como anticorpos neutralizantes. Outras proteínas, voltando às proteínas que dão origem aos testes sorológicos, essas proteínas do envelope e da membrana, elas foram utilizadas em alguns testes inicialmente, mas hoje em dia, eu diria para vocês que a maioria dos testes utilizam só apenas a nucleoproteína e a proteína S da espícula, né? Eu gostaria de adiantar que a nucleoproteína ela não serve para gerar um anticorpo neutralizante, porque, na verdade, essa proteína fica dentro do vírion, né? Então, ela não tem nenhuma atuação na capacidade do anticorpo que é gerado contra ela produzir neutralização do vírus. Mas ela é importante para o diagnóstico. Só para vocês terem uma ideia, aqui são vários testes rápidos que são utilizados. Infelizmente, somente alguns fabricantes dizem qual é a proteína que estão sendo usada. Essa RBD aqui, na verdade, é uma pequena parte da proteína S, que é a proteína da espícula, né? E aqui a nucleoproteína, então de descrever,
mostrando, então, a sensibilidade desses testes. E aqui vocês podem ver, isso aqui está por dia desde o início do sintoma, né? Desde por grupo, como está mostrado aqui, e vocês vejam que a maioria dos testes só vão realmente ficar positivo depois do 16º e, mais importante, depois do 20º dia, que a gente tem um nível de confiança maior no resultado positivo deles, né? Ou seja, se você tentar usar esses testes rápidos antes de 20 dias, você corre o risco de perder o diagnóstico desse indivíduo. Isso aqui é para mostrar a especificidade. Alguns deles têm uma excelente especificidade, outros nem tanto, né? E aqui o que está mostrando nessa escada aqui, na verdade, é a correlação entre a concordância entre os testes, né? Vocês vejam que existe alguns testes têm uma concordância alta, que são essas cores mais azuis, né, que estão mostrando aqui para abaixo dos degraus da escada, e alguns têm uma correlação muito pobre, como de 75%, quanto esse teste aqui, EPITOPE, e o outro, que é o Deep Blue, né? Então, a gente tem uma gama enorme, mas, em média, você tem variações que vão de 60% a 90% de concordância entre os testes. Ou seja, se você repetir os dois testes separados, os dois vão te dar o resultado em aproximadamente entre 60% e 90% dos casos. Bom, com relação a um trabalho que foi publicado recentemente, um grande número de e mostram quando que esses anticorpos IgM e IgG aparecem. Eu vou mostrar aqui esses resultados da IgG e vocês podem mais uma vez verificar que é somente a partir do 20º dia que você tem uma detecção de IgG segura, porque vocês vejam o espalhamento dos resultados de cada uma dessas pessoas nos dias de 8 a 14 e de 15 a 21. Quer dizer, um indivíduo pode ter um resultado negativo, né? Isso é loteria, enquanto que depois do 20º dia, a segurança maior do que o teste, se ele estiver infectado, o teste ele vai ser positivo. O IgM é o mesmo tipo de problema. Mas o anticorpo que a gente está interessado é esse anticorpo da IgG, pelas razões que a gente vai falar. Aqui é só para mostrar uma fotografia dos testes rápidos. Isso aqui é uma tentativa de um desenho que eu deveria ter retirado, porque está muito ruim, mas os testes rápidos Nós tivemos problema aqui com o professor Orlando. Oi. Professor, voltou. Voltei, tá. Peraí. Deixa eu botar onde eu estava. Aqui. Bom, então, passando adiante, isso aqui seriam os testes rápidos, que você pode detectar isoladamente a IgG e a IgM. Aqui, por exemplo, esse indivíduo tem tanto IgG quanto IgM, e aqui ele só apresenta IgG. E um outro tipo de teste que ele dá o resultado combinado em conjunto da IgG e IgM. Por exemplo, aqui está um indivíduo positivo, que ele tem um resultado positivo, mas a gente não sabe se é IgG ou IgM. Pode ser tanto uma quanto a outra. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês o resultado com relação à avaliação de teste. Aqui no Brasil entrou um número absurdo de testes, principalmente vindos da China. Tá? Alguns testes que a gente tentou avaliar, mas a gente não sabia nem o nome do teste, porque não vinha escrito na bula do produto, né? E eu vou mostrar para vocês o resultado de uma avaliação que ainda não está concluída, de um teste rápido, que é esse teste MedTest, que é um teste de origem chinesa, e de um teste X, que eu não posso dizer o nome, porque o fabricante não nos permitiu que a gente dissesse o nome. Então, vocês vejam que a IgG, esses testes rápidos, em um caso ou em outro, nesse caso, por exemplo, a gente só consegue detectar em 80% das pessoas, né? Mas se a gente juntar com a IgM, a gente pode chegar a 90% depois de 30 dias do início da infecção. Enquanto esse outro teste daqui, também, se você juntar IgG com IgM, você pode, em alguns momentos, chegar a 90% ou ficar por volta dos 70%.
né? Então, na verdade, é importante que a gente saiba qual é a qualidade e qual é quanto que esse teste rápido é capaz de detectar das pessoas que são realmente positivas, tá? Todos esses indivíduos que são testados aqui, eles tiveram PCR positivo e a gente foi acompanhando ele ao longo do tempo. Agora, uma informação importante é o seguinte: se a gente for verificar a concordância de resultado entre esses dois testes, a gente vai ver que eles têm resultados iguais em apenas 56% das amostras. Ou seja, o nível de concordância desses dois testes é muito baixo, né? Se eu estivesse utilizando um teste ou outro, eu só teria concordância em 56%. Ou seja, um teste ia perder um grupo de pessoas como negativas e o outro ia perder outro grupo de pessoas, ou melhor, não negativas, com resultado incorreto, e o outro ia perder outro grupo de pessoas diferentes. Bom, e sobre a IgG, a imunidade e o valor da proteína S, né? Como eu disse para vocês, a proteína S é a proteína que é a proteína que é promissora para ser a proteína que vai ser identificada pelos anticorpos neutralizantes. Aqui é um trabalho recente em que ele mostra que, utilizando o ensaio da proteína S, à medida que e correlacionando o título dessas pessoas com a medida que o tempo foi passando, vocês veem que o título desse anticorpo contra a proteína S ele vai aumentando. Essa figura daqui ao lado não é relevante para o ponto que eu desejo fazer. O que eu gostaria de dizer é que nós... bom, aqui é o seguinte, aqui o Amilcar já mostrou essa imagem, aqui é só para mostrar mais claramente, explicar o que é o teste que a gente chama de PRNT, que é Plaque Reduction Neutralization Test, que é o que detecta anticorpo neutralizante. Aqui você tem uma célula que é suscetível ao vírus, você coloca ela em cultura sozinha, depois você coloca ela em presença do vírus, e esses pontos brancos representam a morte de células, né, que não é guardada por esse corante, né? Esse tapete azul que vocês verem é um corante que marca a presença da célula nessa placa. Então ela forma um tapete nessa placa. E você coloca, então, a célula, o vírus, e na presença de soros do paciente em concentrações maiores e diluindo essa até um número que vai até 1 para 5.120. Então, o que vocês veem aqui claramente é que quando o soro do paciente de inibir 90% das infecções, seria o neutralizante dele. Nesse caso, é 1,60, tá certo? Então, esse é o teste clássico para você fazer o teste de procurar anticorpos neutralizantes. Acontece que esse teste é laborioso, ele demora 5 dias para fazer e tem que ser feito num ambiente que tem um nível de segurança 3, porque ele envolve o vírus vivo, né? Quer dizer, o vírus vivo, o vírus viável, capaz de infectar uma célula. Então, qual é a importância dessa proteína S? Tá? Essa proteína S, a gente está tentando fazer um ensaio, porque esse aqui está mostrando, esse aqui é a proteína completa, uma proteína muito grande, e esse daqui seria aquela região que nos ensaios que vocês viram lá, que eles chamam de RBD, que é a região onde essa proteína se liga ao receptor da célula para causar infecção. Então, a gente pode fazer uma proteína menor também para fazer os ensaios sorológicos. Mas o que a doutora Leda Castilho, da COP, da engenharia da COP, ela conseguiu isolar essa proteína, e é com essa proteína que nós estamos tentando fazer um ensaio sorológico, né, na tentativa de verificar se os títulos desse teste, né, desse teste sorológico contra essa proteína, se correlaciona com o título de anticorpo neutralizante. Porque se isso for possível, um teste ELISA é muito mais simples de ser feito do que um teste dessa natureza daqui, né? Isso aqui tem que ser feito em 5 dias, aquela que eu já falei, é complicado, não é bioseguro, enquanto que um teste ELISA você está lidando com a proteína. O que a doutora Leda fez? Ela tentou vários métodos de purificação. Isso aqui é um gel de acrilamida comparada com a prata, e vocês veem que tem uma grande produção dessa proteína, e essa seta marca exatamente o tamanho da proteína e onde é que ela se encontra no gel, né? E então esse gel, a gente pegou um pool de soros de pacientes positivos da nossa coorte e colocamos frente a essas proteínas aqui, que esse aqui é um Western blot, que vocês podem ver que essa proteína, exatamente essa, ela
consegue detectar, consegue ser o alvo dos anticorpos desses pacientes que são positivos. Então, a gente agora tem certeza que a gente tem uma proteína pura e que é capaz de reconhecer os anticorpos de indivíduos positivos. Bom, a gente tem um resultado absolutamente preliminar, e aqui só para mostrar para vocês, está mostrando para uma pessoa que melhora ao início dos sintomas e 2 dias após o início dos sintomas ficou positiva após 14 dias. E aqui são um exemplo de várias outras pessoas, então esse resultado aqui do ELISA com a proteína S é preliminar. O professor André Vale, do Instituto de Biofísica, também está desenvolvendo um ensaio similar para tentar fazer a titulagem desses anticorpos contra a proteína S e verificar se a gente pode usar esse teste como um correlato de anticorpo neutralizante. Bom, esse talvez seja meu último slide, já me alonguei demais, mas eu gostaria de tecer alguns comentários sobre IgG e imunidade, né? O dia de aparecimento da IgG, agora a gente já tem os dados mais claros, pode variar um pouco, mas tudo indica que por volta do 19º dia a gente já tem IgG, a gente detecta IgG, ou seja, algum anticorpo esse indivíduo respondeu, e essa IgG atinge um platô, ou seja, ela não aumenta mais a sua quantidade após 6 dias, isso baseado num trabalho publicado recentemente, ou seja, no 25º dia a quantidade dessa imunoglobulina não tende a aumentar, né? As questões que ficam pendentes é de quando aparece anticorpo neutralizante, quando aparece uma IgG que tem a capacidade de neutralizar, tá? Porque a IgM ela não é o anticorpo que a gente procura para ser o anticorpo neutralizante, ou seja, a IgM não é o anticorpo que a gente procura que uma vacina gere no nosso organismo, tá? A gente quer uma IgG. Então, o que a gente chama de maturação é a quantidade de imunoglobulina e a característica dessa imunoglobulina. As imunoglobulinas elas podem aumentar a especificidade para o antígeno, ou seja, elas têm capacidade de se ligar mais fortemente a esse antígeno, e isso a gente chama de maturação. À medida que o tempo vai passando depois da infecção, elas ficam ainda melhor para bloquear o vírus, né? Isso, esses dias aqui, é um dia que é tomado das experiências do HIV e também de outras infecções. A gente sabe que o anticorpo pode se tornar neutralizante entre 40 e 120 dias. Bom, dito isso, é possível a gente ter um correlato sorológico para o PRNT, ou seja, a gente desenvolver um ensaio que seja simples e não precise fazer aquele ensaio que não é biosseguro, né, que é o PRNT. Então, a proteína S é promissora, né? E, na verdade, a gente já tem dados preliminares mostrando que talvez a gente possa usar essa proteína como um correlato do PRNT. Então, essas questões aqui são relativamente fáceis de ser resolvidas do ponto de vista científico atual, né? Do conhecimento e nossa capacidade de produzir um teste. Agora, o que a gente absolutamente não sabe qual é o título, ou seja, qual é a quantidade de anticorpo neutralizante que o nosso organismo tem que desenvolver, né, para que tenha um efeito in vivo, um efeito clínico, ou seja, um efeito de bloquear o vírus, né? Ou seja, qual é a quantidade de anticorpo neutralizante que uma vacina precisa induzir para tornar aquela população imune, né? E uma outra pergunta que também a gente não pode absolutamente responder agora é quanto tempo permanece, se a gente conseguir desenvolver uma imunidade protetora, quanto tempo essa imunidade vai permanecer. Porque se essa imunidade for parcial, ou seja, se ela demorar em menos de um ano para desaparecer, se ela desaparecer em menos de um ano, a gente pode ter uma epidemia novamente no ano que vem. Agora, se ela for um pouco mais demorada, a gente pode imunizar a população, se a gente eventualmente desenvolver uma vacina, mais permanentemente e não estar sujeito a ter novamente essa infecção daqui para frente. Bom, com isso eu gostaria de dizer que o resultado de um teste sorológico do indivíduo, eu tenho uma preocupação muito grande, que muita gente chega aqui e fala, Orlando, eu me curei da Covid, eu quero fazer um teste sorológico para saber se eu tô imune. É errado isso. A gente pode fazer um teste sorológico, ela pode ter uma imunoglobulina, pode ter um IgG, pode ter um IgM, mas absolutamente eu não posso dizer para essa pessoa que ela não vai mais se infectar com Covid, porque eu não sei se ela ainda tem o anticorpo neutralizante e o nível de anticorpo neutralizante que poderia ser capaz de inibir o vírus, né? Então,
é muito cuidado. A minha mensagem é que, como a doutora Rosana Pires salientou, você utilizar o teste sorológico para definir, para ter um passaporte de imunidade, não é possível e é perigoso até. Muitas vezes eu até prefiro não dizer para o indivíduo que o teste sorológico dele foi positivo, não para esconder esse fato dele, mas é porque ele pode assumir de que ele está absolutamente não suscetível ao vírus. E a outra coisa importante é o seguinte, que o Amilcar também salientou, e que eu não tinha falado até agora, é de que a IgG e o PCR positivo, né, que é o nosso indicador de presença do vírus, eles podem estar circulando ao mesmo tempo. Ou seja, existe um período da infecção de que você tem vírus, você tem a IgG, mas absolutamente não quer dizer que você não pode transmitir a doença. Tá bem? Finalmente, eu gostaria de agradecer. Essa slide o Amilcar já apresentou, mas nunca é demais agradecer a esse grupo enorme de pessoas que sem elas a gente não seria capaz de chegar no estágio onde a gente chegou. Agradecer também a participação da London School of Tropical Medicine and Hygiene e do Grupo Internacional de Diagnóstico, pela oportunidade que nos deu para discutir isso aqui no Brasil. Muito obrigado. Tito, agora... Temos ainda algum tempo para algumas perguntas. Eu vou tentar sintetizar aqui. Várias perguntas foram feitas. Elas poderão ser respondidas pelos panelistas ao longo, para serem depois enviadas em conjunto, mas basicamente eu acho que tem duas informações importantes que não foram abordadas por vocês, que talvez mereçam. Então, esses testes, numa pessoa assintomática, a gente já tem alguma correlação de informação sobre teste rápido e PCR em pessoas assintomáticas? Eu acho que o Orlando pode responder melhor na análise dos nossos resultados do bloco N. Desculpa, eu estava sem microfone. Bom, se eu entendi a pergunta, ele quer saber o seguinte: se eu testar um indivíduo que está assintomático, ele pode estar secretando o vírus, ou ele significa que ele resolveu a infecção? Bom, a gente tem muito pouca informação sobre os indivíduos assintomáticos, né? Sobre o resultado de teste de indivíduos assintomáticos. A única coisa que a gente pressupõe é que eles transmitem menos porque simplesmente eles não espirram, eles não tossem, então eles estão colocando menos vírus no ar, né? Mas eles têm capacidade sim de transmitir, tá? Eles podem transmitir vírus. Agora, quando que se ele tiver um teste de sorológico positivo, a gente não pode garantir que ele não está secretando o vírus, tá? Mesmo que ele tenha uma IgG positiva. Então, o que eu recomendo é que esses indivíduos que têm, pronto com essa situação, é de aconselhar o indivíduo de que ele seja considerado, pelo menos durante uma semana, como um indivíduo que potencialmente poderia ser transmitido, né? E ele repete esse teste depois de uma semana, 10 dias, e para confirmar que esse resultado é positivo, e isso daria o tempo a ele de evitar a transmissão caso ele realmente estivesse secretando o vírus. Mas a outra possibilidade é ele fazer o teste PCR. Mas eu tenho a impressão de que isso não levaria a grandes resultados, porque se ele ter anticorpo, ele já está muito tarde depois da data que o PCR seria positivo, né? Lembra, o PCR dos indivíduos, né? Nos assintomáticos, a carga viral dele, podemos dizer assim, seja menor do que os sintomáticos, mas isso também é tudo pressuposição. Amilcar, não sei se você quer...
Eu acho que é interessante falar o outro lado da moeda. Acho que a Milka está congelada. Alô? Está ouvindo? Tá. Tá dando para ouvir? Então, é interessante ver o outro lado da moeda, da pergunta do Luiz Cristóvão. Veja bem, se alguém tem um teste positivo de, é, de teste rápido com uma IgM, o que o Orlando falou é interessante, mas o mais grave que eu acho é se ele volta negativo e você acha que não está infectado. E aí você pode estar infectado porque você pode ser assintomático, que nem o Orlando falou. Isso nós vimos no nosso coorte. Várias pessoas que na casa tinham uma pessoa positiva, depois viram outras pessoas da casa, pai, mãe, a filha estava positiva, o pai e a mãe foram testar, estavam assintomáticos com PCR positivo. Eles só apresentaram sintomas uma semana depois e soroconversão depois de 3 semanas. Então, eu fico preocupado mais, pessoal, com o resultado negativo do teste rápido, que pode te dar uma falsa segurança e você pode estar numa janela aí e o teste molecular poderia discriminar. Por isso que eu acho que em Singapura, quando eles pegavam um caso positivo por PCR ou por teste rápido, eles iam na casa da pessoa e faziam o teste rápido primeiro. Quem tivesse negativo, eles jogavam o PCR, para ter certeza que não tinha nenhuma pessoa assintomática ainda com vírus. O problema é que para fazer um estilo desse, você tem que ter muito teste, né? Uma outra pergunta, talvez, para você. A gente já tem condições de diferenciar reinfecção de prima infecção? Olha, é difícil, isso é um trabalho, sei lá, eu acho que nós podemos fazer, né? Orlando, Luiz também, em nossos coortes de profissionais de saúde, aí nós vamos ter que ter o diagnóstico agudo dele com o SWAB e o vírus, e acompanhar esses pacientes, se eles tiverem algum sintoma e tiverem PCR positivo ao longo do tempo, muito depois, a gente tem que sequenciar os 2 vírus, né? Para saber se eles são idênticos, aí falaria de uma reativação, ou se os vírus são diferentes, seria uma reinfecção. Eu acho que vai ter que ter dados moleculares para comprovar isso. A outra pergunta aqui é para o Orlando, mas eu acho que ele esclareceu no final, só talvez enfatizar, a gente, nesse momento, com o teste rápido, a gente não tem a condição de confirmar um anticorpo neutralizante. Isso vocês estão fazendo a pesquisa para conseguir uma correlação com a proteína contra o anticorpo contra a proteína S, que seria realmente o anticorpo neutralizante. Eu acho que vocês foram foi uma pergunta. Só para complementar o que o Orlando falou, empiricamente, a gente tem uns dados que a gente não tabulou ainda, mas o doutor Amorim, do Hemorrio, tem selecionado doadores de sangue convalescentes que têm uma banda de IgG no teste rápido para serem possíveis doadores de plasma convalescente. No primeiro estudo que nós fizemos, de 14 indivíduos que se apresentavam com essa banda, só 3 tinham níveis neutralizantes acima de 1/40, que a gente poderia dizer que é positivo. Então, para você ver, não é igual, né? Então, deve ainda demorar um certo tempo para a maturação da IgG e você ter um reconhecimento da região que interessa. Por isso que esse ELISA de proteína S vai direto ao ponto, né? Mede a quantidade de IgG na região onde interessa. Só ressaltando também, uma informação extremamente recente, a doutora Amorim conduziu um estudo em transfundido, quem estava fazendo doação de sangue, agora no Rio de Janeiro, nas últimas 4 semanas, e 3% desses doadores saudáveis já têm anticorpo para Covid. Isso que é preocupante, né, Luiz? Porque se a gente ppensar nisso, essa primeira onda epidêmica, quando for embora,
qual a porcentagem da população que vai estar, entre aspas, pelo menos que o vírus passou, né? Quantos que ainda vão ser suscetíveis? Isso preocupa muito a gente, né? Parece que dados lá da Europa mostram que essa população é bem baixa, né? Não é alta. Não. Ó, o Orlando não conseguiu entrar, mas ele está aqui na minha sala. E... Orlando, então, Orlando, a outra pergunta que tem aqui é se você imagina que com essa tua informação a gente conseguiria um ponto de corte no exame de ELISA que fosse realmente associado com imunidade ou com proteção? Olha só, isso talvez seja um pouco prematuro para a gente chegar nesse nível, mas o que a gente está pretendendo fazer é fazer um teste de ELISA baseado na proteína S ou na proteína N, a nucleoproteína, né, para saber se o indivíduo está positivo, né? E se o indivíduo for positivo, a gente faria um outro teste agora com a proteína S mesmo, para titular a proteína S e achar o título dele, né? Eu acho que a primeira estratégia vai ser essa. Se posteriormente a gente realmente conseguir achar um título que a gente possa cortar, na verdade é muito simples, né? É só a gente diluir o soro para aquele título que a gente quer e colocar no ensaio direto da proteína S. Mas não é um teste que a gente possa escalonar. Não é um teste que a gente possa escalonar assim agora. Então a gente tem que ir com calma, a gente tem que entender melhor se isso realmente vai acontecer. Esse é o problema dessa pandemia, né, Luiz? A gente às vezes tem os instrumentos na mão, mas para conseguir aplicar precisa de um tempo, né? Imagina você fazer um ELISA. Pode ser que alguma empresa consiga desenvolver esse ELISA com proteína S. O problema da proteína S é que o rendimento de produção em célula de mamífero é baixo. Então, para fazer um teste que dê para usar em milhões de pessoas, você vai precisar de gramas de antígeno. Então, enfim, isso é um problema, né, dessa epidemia. Espero que mais para frente, eu espero que a gente nem vai precisar mais, se Deus quiser, vai ser só uma onda e não vão precisar mais. Mas eu acho que a prevenção diz que a gente tem que continuar desenvolvendo esses testes sorológicos sensíveis para, caso ele retorne, a gente tenha uma ferramentalha melhor, né, para dar o diagnóstico. A gente tem várias outras perguntas aqui, talvez eu consiga concentrar elas. Uma sobre falso negativo do PCR, qual seria essa probabilidade de ter um falso negativo no PCR, se a gente teria algum mecanismo para o doador de sangue, dado essa frequência, se a estratégia vai ser com a pesquisa com anticorpo ou se a gente vai ter que partir para o PCR para realmente detectar esses doadores de sangue e o risco de transmissibilidade da Covid. Bom, com relação à sensibilidade do PCR, o dado que a gente tem, que eu mostrei naquela figura dali, uma delas é que a gente tem um número muito pequeno de pessoas que dão negativo nos primeiros 5 dias da doença, tá? Na verdade, o número de negativos é por volta de 2% só, que dão negativo no primeiro dia. Mas eu gostaria de lembrar que quando a gente fala de PCR falso negativo, a gente tem que lembrar o seguinte, muitas vezes não é o problema analítico, ou seja, não é o problema da reação do PCR. O grande problema do SWAB é a coleta desse SWAB. Ela tem que ser corretamente executada, entendeu? E é um procedimento que incomoda as pessoas de fazer, porque você tem que chegar na nasofaringe do indivíduo, então o SWAB tem que entrar profundamente na cavidade nasal, né? E depois existe uma técnica, você tem que deixar esse SWAB, né, dentro na cavidade nasal, alguns segundos, né, 30 segundos, e você vai girando esse negócio, então irrita. É um procedimento altamente de risco para quem está executando, não para quem está não para o paciente, mas porque muitas vezes, né, o paciente com essa irritação da mucosa nasal, né, nesse processo de você, na hora da retirada, o paciente espirra e joga vírus no ar, né?
Então, se isso não for adequadamente feito, você pode ter um resultado falso negativo no PCR, mas não problema analítico, problema de pré-analítico. Bom, a outra pergunta foi do banco de sangue. Vai ser problema. Isso é uma pergunta, é uma excelente pergunta, mas a resposta não é tão simples assim, porque até o início da Covid, não existe nenhum caso na literatura reportado de que uma virose respiratória era transmissível pelo sangue. Tá? Agora, o que é intrigante nessa Covid, que também é uma virose respiratória a princípio, né, é de que você acha o vírus em alguns órgãos do indivíduo que só pode ter chegado lá através do sangue, né? De alguma maneira passou pelo sangue, tá? Ou chegou na linfa e caiu na corrente sanguínea. Então, isso é intrigante, né? Mas parece que isso só tem acontecido em casos mais graves. Então, eu não nesse momento eu não tenho a coragem de dizer que não tem circulação no sangue, mas assim, muito provavelmente nos casos brandos e nos casos assintomáticos não deve haver vírus circulando, a não ser nos casos mais graves, né? Então, eu acho que um teste de PCR não seria adequado, né? E um teste de anticorpo, vocês vejam, você vai dar positivo só 20 dias depois, 15 a 20 dias depois, o indivíduo vai dizer que ele teve o vírus antes, né? E pode ser que você queira impedir que ele doe, mas eu acho que também não é o caso de testar. É melhor você ir pelos sintomas, né? Amilcar, outra pergunta, talvez você possa responder em função de conversas informais que eu sei que você teve, qual é a possibilidade da disponibilidade de um teste para detecção de antígeno? Se já tem alguma coisa no mercado e que possa estar sendo disponibilizado para a população em substituição ou em paralelo ao PCR. Bom, no exterior, o teste de antígeno já está disponível. Ele está sendo avaliado. O Orlando e eu candidatamos por uma ONG internacional chamada FIND de receber esses testes para avaliar aqui no Brasil. Né, Orlando? Acho que são 2, né? Ou um deles. Um deles vai vir para cá, para o FRJ, para avaliação. Mas, pelo que a gente entendeu, esses testes de antígeno têm uma sensibilidade menor do que o PCR. Por exemplo, ele pega bem CTs abaixo de 30, por aí, entendeu? Então, ainda fica uma faixa de carga viral, se tiver no SWAB, que a gente pode perder esse teste antigênico. Mas talvez a janela dele seja mais curta, talvez de logo no início dos sintomas, 1 dia até 5, até 4. Mas ainda não temos no Brasil. Uma vez eu vi uma propaganda, até veio no meu zap, de uma empresa vendendo um teste desse, que até com uma leitora de fluorescência, né? E é com SWAB, né? Esse teste antigênico, todos são com SWAB. Então, tem o desconforto de colher o SWAB, igual o PCR. Mas ele pode ser utilizado em laboratórios mais simples, né? A gente tem uma série de outras perguntas aqui, algumas muito específicas sobre especificidade e funcionalidade e sensibilidade de determinados testes rápidos, que eu acho que não estão fora dentro do escopo dessa nossa debate aqui, né? A outra pergunta, um agradecimento geral, parabenização para vocês pela palestra. Então, está brilhantemente exposto aqui para esse grande número de pessoas que está assistindo. Então, parabenização geral aqui para vocês. E gente perguntando como é que pode participar dessa pesquisa também, como é que pode se candidatar para ser voluntário dessa pesquisa e ajudar no trabalho de vocês aí também. Então, depois, se vocês puderem estar divulgando, também pode ter gente interessada aí em colaborar também. Tá ok. Obrigado, Luiz. Eu e Orlando vamos discutir aqui uma maneira de mandar um e-mail. De repente, eu mando para você e o pessoal contacta você.
Eu não sei se a Deb pode botar nosso e-mail na tela para o pessoal ter acesso. De repente, a Deb, can you add our email address in the screen or something like that? Yeah. Okay. Yeah. I'll do that now. So, bem, então, não sei, acho que também já passou da hora, né? A gente estourou meio-dia já. Parabéns, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui escutando vocês e compartilhar com as pessoas aqui. São só elogios para vocês. Parabéns. Tá, obrigado, Luiz. Obrigado. E muito obrigado à audiência, à Deb, que trabalhou arduamente na organização desse webinar, também a doutora Rosana Pilley, pela ajuda na discussão dos slides, e bom dia para todos. Bom, o Amilcar fala por mim. Eu também agradeço muito a todos, agradeço ao Luiz Cristóvão, velho amigo, a Deb e a Rosana Pilley, que na verdade são as duas que permitiram que isso tudo acontecesse, né? Agradeço a audiência também pelas perguntas que nos foi enviado. Ok. Thank you, Deb. Thank you all. Tchau, gente. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Obrigado a todos.